Bom dia, Portal CM7 ao vivo agora, aqui dos estúdios do Portal, trazendo um convidado especial que vai falar de segurança, vai falar da Polícia Civil. Estou aqui, do meu lado, Itamir Lima, presidente da Federação dos Policiais Civis da Região Norte. Bem-vindo ao Portal CM7. Obrigado pelo convite, o espaço, né, o alcance que o CM7 tem. Para nós que vamos falar de segurança pública, é um tema tão recorrente na sociedade brasileira hoje, é um privilégio e agradeço o espaço que vocês estão me cedendo. Bem, essa entrevista, com certeza, muita gente vai participar. Eu quero até, inclusive, pedir que o retorno de vocês fique embaixo, por aí, para que a gente possa ter retorno maior dos nossos internautas que vão entrar. E eu queria pedir toda a atenção para você, nosso internauta, que pudesse enviar, aproveitar esse momento, não é, presidente, e mandar as perguntas para que a gente possa ir respondendo, que seja mais um bate-papo do que entrevista. Porque é muito importante as pessoas saberem que existe uma federação de policiais civis. E como, a minha primeira pergunta é, como trabalha a federação junto aos policiais e como é essa organização? A federação ela é uma entidade que representa os sindicatos da região norte. Nós temos 6 sindicatos filiados, incluindo do Amazonas, Acre, Roraima, Pará, Rondônia. E a gente tem buscado atuar de uma maneira bastante contundente no que se refere não aos direitos dos policiais apenas, que eu acho que a gente virou um pouco essa página de apenas direitos corporativistas. Nós temos buscado muito aquilo que é bom para a sociedade. O que é que nós podemos construir de sólido, de mudanças de leis, de forma de atuação, de eficiência do trabalho, para que a Polícia Civil sirva à sociedade conforme a Constituição preceitua, que é atuando nos crimes, investigando os crimes e buscando autoria e materialidade daqueles crimes que tanto afetam a nossa sociedade, dos menores como o furto até os maiores como os homicídios, latrocínios. Então a gente busca que a Polícia Civil ela tenha essa identidade, que a sociedade comece a conhecer a sua real atuação, como que ela deve atuar e até para que ela possa ser mais informada do que cobrar. Existem os bons policiais, os mocinhos, e os maus policiais. A federação, ela interfere nisso quando acontece de um policial, um delegado, pisar na bola e sair daquilo que realmente, do propósito do trabalho dele para a sociedade. Como é a atuação da federação? Primeiro a gente lamenta, né? Infelizmente, em todos os nichos profissionais você tem pessoas boas e pessoas ruins, bons e maus profissionais. A federação ela serve de suporte para os sindicatos, né? Ou seja, nós somos aquele que vai desaguar algumas demandas que repercutem a nível nacional ou regional. No que se refere especificamente a esses profissionais ou esses mal profissionais, eu costumo dizer que a federação representa todos os policiais civis da região norte, no entanto, ela só fala pelos bons, né? Não dá para a gente colocar no mesmo balaio, vamos dizer assim, ou no mesmo cesto, aqueles que são bons daqueles que são maus. Nós repudiamos veementemente aqueles que atuam contra o seu mistério, né, a sua atividade policial, e é lamentável ainda dobrado do que uma pessoa que comete crimes quando ela está nas forças policiais, ela torna um lamento ainda muito grande. Então, a gente procura subsidiar de informações jurídicas, o que é que os estados têm trabalhado, a gente tenta fazer uma integração e uma composição do jurídico para que a gente possa atuar conversando, integrando as ações. Aqui tem uma pergunta que a pessoa quer saber qual é o modelo da federação, como vocês trabalham, quais são as atividades que vocês têm. Mandaram essa pergunta, eu gostaria que o senhor respondesse para que a pessoa entendesse realmente como funciona a federação, qual é o papel dela na sociedade e qual é o papel dela junto à Polícia Civil realmente. Perfeito. Nós somos, vamos dizer assim, interlocutores nacionais daquelas demandas que são trazidas pelos sindicatos da região norte. Nós procuramos, vamos dizer assim, fazer um planejamento estratégico para que a gente possa guiar as entidades sindicais. O nosso mandato começou há um ano, então a gente está implementando um planejamento estratégico onde nós vamos definir como que cada sindicato vai atuar, como que a federação vai interagir com eles, tanto no meio daquilo que é importante para a carreira policial civil, como também aquilo que é importante na nossa forma de atuação para abordar a sociedade, como que nós vamos alcançar a classe política para levar as nossas demandas, como que nós vamos distribuir bem isso aí para que a gente não fique sobrecarregado, vamos dizer assim. E nessa estrutura a gente está tentando buscar
buscar um perfil onde a gente consiga ouvir o que é que a sociedade demanda para que a gente consiga efetivamente fazer aquilo que ela espera de nós. O senhor tem quantos anos na polícia, atuando já? Eu tenho 15 anos de policial, eu sou, aqui chama investigador, lá no Acre, né? Lá no Acre chama agente de polícia, eu tenho 15 anos na instituição policial. Enquanto eu estava na ativa e não no meio sindical, eu trabalhei como investigador em delegacias de crime contra a mulher e contra o menor também, e fui coordenador de inteligência do Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Estado do Acre. Essa é a minha atuação como polícia. Quando eu saí da inteligência, praticamente se confundiu um pouco na minha transição para o meio sindical, e desde então tive 2 mandatos como presidente do Sindicato Policiais Civis do Estado do Acre, e há um ano, como eu falei, sou presidente da federação e tenho tentado coordenar a ação desses 6 sindicatos, como eu falei que nós representamos, para que a gente consiga dar um dinamismo ao modelo sindical que, na verdade, está um pouco desacreditado, assim como o meio político diante da sociedade. A gente tenta diversificar o nosso papel para a gente ter o maior alcance social possível. Ele tocou no assunto, gente, que aqui no Portal CM7 a gente tem sempre falado. Realmente houve um descrédito, né, da parte política e da parte de sindicatos, porque começaram a ver como se fossem baderneiros, né, e não organizadores da sociedade. Voltando aqui para o lado da polícia, como o senhor vê hoje a região norte, que sempre foi vista como uma região violenta, de garimpos, de entrada fácil de drogas, e o Rio de Janeiro, que falava tanto que aqui só tinha jacaré e entrada de droga, né, hoje é um local parece uma guerrilha, né? Tanto que está tendo uma intervenção militar. Como o senhor vê hoje essa região, que foi tantas vezes discriminada e hoje tem policiais agindo contra o tráfico de droga, atuando mesmo, e está funcionando o sistema? Primeiro, a gente precisa enaltecer que a nossa região é diferente de todas as outras do país. Ninguém tem as dimensões que nós temos, ninguém tem a dificuldade de acesso que nós temos. Nós temos fronteiras secas, fronteiras molhadas, como diz, né, que são aquelas por rios. E isso vai do Acre a Roraima, que são os 2 extremos da região norte, e isso causa uma dificuldade muito grande para operacionalizar as ações da Polícia Civil. Então, o policial civil, por exemplo, do Amazonas, que decide trabalhar no município do interior, às vezes, para chegar no município maior, precisa andar de barco ou apenas de avião. Isso enobrece ainda mais o trabalho realizado. Nós somos, legitimamente falando, fronteiriços com países de instabilidade socioeconômica, que são grandes produtores de cocaína, a nossa droga que é mais barata. As pessoas do Centro-Sul, ou seja, os grupos criminosos do Centro-Sul, nos veem como realmente uma porta de entrada, e há uma disputa ferrenha. A gente tem acompanhado os noticiários aí, há uma disputa muito grande por poder das organizações criminosas, principalmente o PCC de São Paulo e o CV, né, já coadunando com algumas aqui do norte também. E aí a gente tenta mostrar, principalmente por alguns estados como o Acre, Roraima, Tocantins, Amapá, eles são muito dependentes de recursos financeiros vindo da União, e a gente tenta alertar muito o Poder Executivo Nacional, que deve ser investido nas fronteiras, o Exército deve estar presente, a Polícia Federal deve estar presente, para somar junto a esses guerreiros do Norte que tentam proteger as fronteiras do país, mas nós não temos tido esse apoio. A verdade é que os recursos financeiros estão sendo deslocados novamente para o Centro-Sul, e a gente acaba ficando prejudicado aqui no Norte, e com todas essas dificuldades que falamos aqui agora há pouco, e isso precisa ser evidenciado, porque a criminalidade ela vem migrando, ela vem acompanhando, vamos dizer assim, é como se estivesse expandindo, e nessa expansão a gente tem vivenciado problemas que poderia ter sido, talvez, pelo menos minimizado os resultados que hoje nós temos se tivesse tido uma organização, tivesse tido um planejamento a nível regional e nacional para que as polícias civis pudessem conversar. Então, por exemplo, o criminoso do Amazonas, nem sempre você vai ter informações que ele está adentrando outro estado ou vice-versa. Então, é necessário que as polícias conversem, e por isso a gente tem trabalhado muito em propostas que a gente traga uma polícia civil dinâmica, profissional, técnica, qualificada, e isso é essencial, e o modelo hoje ele é um pouco arcaico e a gente precisa rever. Se não está dando certo, tudo precisa ser revisto, e a gente tem uma ideia de como que isso pode ser feito também. Eu sou muito fã de polícia, né? Sou fã mesmo dos policiais, porque eu vejo que vocês saem de casa e não sabem se vai voltar para o trabalho, porque não sabe o que vai enfrentar pela frente, é um bandido, é um traficante, enfim.
Mas como a federação trabalha com relação à segurança desses policiais, né? Eu sempre digo que, aqui pelo portal CM7, que a gente tem que ver o policial como outros países, que veem o policial como herói, como um cara que realmente vai proteger a sociedade. Eu lhe pergunto, quem protege os policiais? Existe sei lá, algum benefício? O que a federação fala a respeito disso? O Estado ajuda esse policial? Os policiais, de maneira geral, civis, militares, federais, eles estão sendo caçados, né? Antes a gente se preocupava ao sair de casa. Hoje em dia a criminalidade está entrando em nossas casas, violando os nossos lares, muitas vezes machucando e até matando nossos familiares. Isso é muito grave e muito perigoso. E a gente tem buscado, junto aos atores políticos, né, ao Congresso Nacional, um caminho onde a gente possa, pelo menos, se não proteger, pelo menos dar uma recompensa daquilo que hoje os policiais exercem, né? Então, a gente tem programas que são cuidando dos cuidadores. Hoje nós cuidamos, mas ninguém cuida da gente. Para você ter uma ideia, a gente não consegue fazer nem seguro de vida, porque os bancos não aceitam. E se os bancos não aceitam seguro de vida de policiais, você imagina qual é o nosso risco, né? Então, desse mesmo sentido, a gente tem procurado ver mecanismos onde os estados, onde a União, ela propicie qualidade de vida para os profissionais, onde ela propicie, vou dar um exemplo, conjuntos habitacionais, onde aqueles conjuntos sejam destinados a policiais, onde essas pessoas possam morar com tranquilidade junto às suas famílias. A gente tem procurado ver até indenizações por morte em serviço, ou mesmo por conta da função, porque quando a gente morre, infelizmente, não fica só a saudade para os familiares, né? E como você falou, esse ânimos de polícia e sociedade, ele foi fragilizado pelo nosso próprio histórico, né? A ditadura militar que veio, ficou aquele estigma, e a gente começou a evoluir, começou a crescer, mas os maus profissionais, como você disse, infelizmente, é a grande minoria, mas quando faz todos pagam, e a gente procura, a gente está num novo processo, na verdade, no meio sindical, de aproximar a sociedade. Vem cá, vem ver o que é que eu faço, como eu faço, o que é que eu padeço por fazer isso, se eu mereço ser melhor, se não melhor remunerado, pelo menos mais reconhecido profissionalmente, ser enaltecido como um profissional, mas principalmente como cidadão, porque nós policiais nós estamos entre dois limiares, né? A gente anda numa linha muito tênue entre a nossa liberdade, porque se a gente cometer um excesso ou mesmo um erro, nós vamos ser responsabilizados, e a vida. Então, se a gente cometer um erro também, a gente pode morrer. Talvez pensando na legalidade, não vou atirar, porque se eu atirar, eu posso responder um processo, mas aí eu pego um tiro, porque eu tive segundos ou milésimos de segundos para pensar e paguei com a vida ou com a minha liberdade. Então, isso é muito, muito sério, muito grave, e a população ela precisa estar atenta a isso. Mas o que nós precisamos, como sindicalista, pensar é: a população ela recebe as informações e o governo não está interessado em nos passar essa credibilidade, nunca esteve. E nós precisamos, como entidades sindicais, começar a pensar nisso, nessa valorização, nesse entendimento, nessa aproximação da sociedade, para que a sociedade seja um parceiro. A Constituição diz que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e a gente precisa trazer a sociedade para essa responsabilidade junto com os policiais, que são parceiros na luta contra o crime. Tem uma pergunta aqui do Ordilei Araújo e Alex Christian. A pergunta é a mesma, sobre a carreira única da Polícia Civil no Brasil. O que o senhor acha? É um projeto que a gente tem caminhado já com passos bem largos, né? Já temos um projeto de lei apresentado ao Executivo Federal por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública. E a sociedade não conhece muito sobre como que funciona. Alguns parentes meus, por exemplo, perguntam assim: eu sou agente de polícia, e quando é que tu vai se tornar delegado? A verdade é que hoje a nossa carreira ela não tem uma complexidade de crescimento funcional, assim como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, países como Portugal. Um exemplo, quando você entra na polícia, você entra como aquele operador de trânsito, aquele que cuida das partes mais elementares, e você vai crescendo, galgando até a possibilidade de chegar a chefe. No Brasil, nosso modelo arcaico, inclusive, só funciona aqui na Colômbia e os restantes do país do mundo. Não é assim, a pessoa faz concurso para ser chefe. Vou dar um exemplo, um jovem de 23 anos, bacharel em Direito, ele passa no concurso para delegado, faz uma academia, uma pessoa que não tem nem experiência de polícia, nem vivência
para conseguir, talvez, comandar o município aqui do Amazonas, que comanda 35 policiais, tem várias investidas criminosas, a pessoa chega lá e muitas vezes precisa de auxílio psicológico porque lidar com uma realidade totalmente diferente do seu mundo, que muitas vezes foi estudar. E a gente tem um projeto de carreira única, onde o profissional da segurança pública ele vai entrar no seu cargo básico, que seria o cargo policial civil, inclusive em um cargo único, porque hoje nós temos agentes, escrivães, investigadores, inspetores, a gente quer um cargo único, ou seja, nós, como profissionais da Polícia Civil, nós podemos fazer todas as atribuições, acumular isso no só cargo, isso aí tira um pouco da economicidade ao Estado, e essa pessoa entra e vai galgando patamares de execução das suas funções, de tecnicidade, profissionalismo, capacitação, e à medida que ela vai crescendo nesse sentido, ela vai podendo chegar à classe de delegado e não ao cargo de delegado. Então, a gente começa a galgar, a pessoa entrou na base e pode chegar a ser chefe de polícia. Se for bom, né? Exatamente, se ele for bom, que se capacite para isso, faça, como diz a Constituição, o curso de bacharel em Direito, mas dentro da carreira. Então, você teria um delegado, por exemplo, um profissional na classe de delegado que já tem acumulado 12 anos de experiência, e a Polícia Civil deixaria de ser um trampolim para outras carreiras. Gente, adorei isso aí. Já CM7 já vai apoiar isso aí, carreira única de Polícia Civil. Já gostei, porque eu não sabia, eu não entendia, até porque não é minha área. Você tem que realmente passar pela peneira, né? Você tem que estar ali, você tem que ir para a batalha, você tem que ir para a rua. Realmente é até perigoso, porque o cara passou em direito, não, eu quero ser delegado, vai lá, nunca foi para a rua, nunca enfrentou. Psicologicamente o cara não está preparado, né? Às vezes o cara nunca foi nem para a rua, não saiu nem do condomínio dele, e aí vai para a Baixada tentar pegar traficante. E aí ele vai ficar doido. Gostei, viu? Comandar policiais experientes, né? Porque quando você chega como chefe, você não acumula essa experiência. E muitas vezes você já chega tendo que gerir 35 policiais, muitos com 20, 25 anos de polícia, e você chega numa realidade totalmente diferente daquilo que é a sua convivência, como você bem relatou, e ele precisa ter um certo conhecimento. E é importante destacar que o projeto de carreira única não é um trem da alegria, como se costuma dizer. Nem todos os policiais que entrarem na carreira se tornaram delegados. Se tornaram delegados aqueles que se capacitarem para ser delegados, e dependendo da necessidade do Estado. Se o Estado necessitar de 10 delegados, ele vai tirar daquela classe especial que esteja dentro da carreira policial, essa pessoa terá que fazer uma prova dentro dessa classe, aquele que já tem 12 anos de experiência, fará uma prova, assim como é nos Estados Unidos, e se capacitará para exercer o cargo de chefia. Perfeito, já gostei. Gente, você que está entrando aí agora, estou com o presidente da Federação de Policiais Civis do Norte, Itamir Lima. É uma honra recebê-lo aqui para esclarecer não só a classe policial, mas também a sociedade. E eu quero pedir desculpa ao nosso internauta, que eu estou com uma virose terrível. Hora e meia eu estou tossindo, mas Manaus está cheio de virose. Vamos cuidar aí, tomar bastante limão e vitamina C. Bem, eu queria que o senhor falasse para o nosso internauta o que ele pode esperar, né, dos policiais civis hoje no país onde a insegurança pública está muito grande, bandido é preso, bandido de colarinho branco é preso e logo mais é solto, né? E a gente tem uma instabilidade política muito grande e, junto com isso, temos aí várias pessoas que são criminosos, perigosos e estão fora da cadeia também. Como é conviver? Você prende a justiça solta. Eu sou bem contra, tem que ter uma mudança urgente no judiciário, porque do jeito que está não tem como fazer. O policial prende, o policial federal prende. Outro dia, eu não vou citar nomes, mas outro dia um policial federal falou, poxa, a gente faz um trabalho de investigação de anos, prende o cara e logo depois a justiça vem e solta. E aí todo aquele trabalho que você fez de investigação, horas de sono, vai por água abaixo, você fica frustrado. É assim que se vê hoje também o policial civil? A gente tem um papel social que às vezes a gente desconhece, né? Então, eu costumo dizer para os policiais que você, na sua família, é uma referência da segurança pública. Então, as pessoas vão ver você como profissional e balizar toda a segurança pública.
ela tem dúvidas sobre segurança pública, ela vai perguntar para você e o seu peso de informação é muito forte. Então, a gente procura, primeiro, reconhecer o nosso papel social e, a partir daí, reconhecendo essa importância, prestar o melhor serviço à população. Infelizmente, como você falou, o nosso sistema criminal ele é ineficiente. Ineficiente porque não pune da forma que deveria punir. Um exemplo, a pessoa é condenada a 12 anos de prisão por por um roubo ou qualquer coisa que seja, ou por crimes de corrupção. Ela cumpriu um sexto da pena, 2 anos, e pode responder em liberdade ou num regime semiaberto. Isso nós estamos falando do pobre, né, que cometeu um roubo, e já quando a gente vai para as elites políticas brasileiras, ela vai esgotar todas as instâncias, depois que ela esgotar todas as instâncias, ela vai para uma cela com uma cama confortável, com televisão e frigobar. Então, o sistema criminal ele é injusto porque a Constituição diz que nós somos todos iguais perante a lei, mas ela desconhece o texto da letra, a letra da lei, ela desconhece essa falta de equilíbrio entre o ladrão de galinhas, vamos dizer assim, e aquele que mata as pessoas nas filas dos hospitais, aquelas pessoas que pegam um tiro na cara no meio da rua simplesmente porque não tem investimento de segurança pública. Esses são os verdadeiros genocidas do Brasil e, infelizmente, são os menos punidos, né? Então, a gente vê agora algumas punições, algumas situações bem pulverizadas, vamos dizer assim, mas com pessoas selecionadas. E hoje, a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, tem um levantamento que 200 bilhões de reais são roubados do Brasil todos os anos. Daí nós vemos que o PIB da maior parte dos países não chega a 200 bilhões, e a gente vê que tragédia nós vivemos. Isso poderia ser investido, como nós falamos, em hospitais, em segurança pública, em educação, e as pessoas têm morrido pela falta desse dinheiro. E essas pessoas cometem esses crimes e ficam um ano e meio presos, e alguns estão exercendo seus mandatos lá no Senado, lá na Câmara Federal, mais de 80 investigados, e não deixam de ser, até o nosso presidente da República está sendo, na verdade ele não foi investigado porque o Congresso vetou, né? Então a Polícia Civil ela se preocupa muito com isso, o nosso papel social é muito importante, a gente tenta divulgar isso para os policiais para que eles assumam a sua responsabilidade. Então não é você olhar o que não dá certo, é você olhar qual é a minha importância para o negócio acontecer. Então assuma a sua responsabilidade, faça seu papel e você vai fazer a mudança social. E aí se a gente conseguir implementar essa ideia, disseminar a nível regional e depois a nível nacional, nós vamos ter um alcance histórico e importante para que a sociedade civil se sinta parceira daqueles profissionais que hoje exercem e arriscam suas vidas pela segurança pública. Eu queria até pedir para o nosso internauta que, quando passar perto de um policial, seja policial militar, policial civil, bombeiro, policial federal, que você cumprimente esse cidadão que cuida do nosso Estado, que cuida do nosso país, que tem feito muitas coisas por nós e muitas vezes não são valorizados. Eu acho que tem mais uma pergunta aqui, né? Deixa eu aproveitar aqui, gente, pegar o óculos. Lei orgânica, isso interfere no salário? É uma pergunta do Emerson Cabral. Obrigado, Emerson, por perguntar, né? Como eu falei, a gente tem procurado atuar de uma maneira diferente de como tem feito o sindicalismo de maneira geral. Nós estamos apresentando um projeto livre de qualquer interferência salarial, vamos dizer assim, qualquer incremento salarial. Então, o custo de nós buscarmos uma carreira única, o custo de nós buscarmos o cargo único, no nosso projeto, para a União é zero. Então, os estados eles não vão precisar aumentar o salário dos policiais para que eles tenham uma carreira única. Eles simplesmente vão dizer para o profissional, você agora é valorizado, você agora tem uma perspectiva de uma carreira, você pode se qualificar nessa carreira, adquirir experiência e chegar a ser chefe da instituição que você serviu por 30 anos, por exemplo. Então, a nossa ideia é implementar um projeto que seja bom não somente para os profissionais da Polícia Civil, mas essencialmente que seja vamos dizer assim, uma ação de mudança de modelo de como a Polícia Civil funciona em âmbito nacional, para que os estados comecem a se adequar a esse modelo nacional e a gente consiga trazer para a sociedade melhores resultados. Vou dar um exemplo para você. O ano 2017, 62 mil homicídios no Brasil. Nós viramos estatísticas. E desses 62 mil, em média, 8, 10%
são pessoas presas. Então, de cada 100 pessoas mortas, 10 pessoas respondem pelo crime que cometeu. Isso são números que nem as guerras civis elas acumulam. E a gente precisa ter essa consciência de que o modelo da Polícia Civil hoje ela é fracassado. Temos bons profissionais, pessoas que arriscam sua vida, às vezes até da sua família, para exercer as suas funções, mas que não têm uma carreira, não são recompensados, e a gente precisa ver isso como uma estrutura que não vai gerar ônus para o Estado e a população. O Emerson fez uma pergunta perfeita, e a população precisa ser parceira nossa para que a gente mude esse modelo, que deixe de ser um modelo corporativo e sim um modelo social de eficiência nos trabalhos investigativos. Olha, tem mais uma pergunta aqui. A intervenção no Rio de Janeiro mostra a falência do modelo de segurança no Brasil? Essa pergunta vem do Odirley Araújo, nosso internauta que está aqui nos assistindo. A intervenção do Rio de Janeiro, para mim, é uma opinião pessoal, as pessoas podem ter opiniões distintas. Ela, para mim, ela evidencia não só uma falência, mas uma ação eleitoreira. Estou perto de eleições, vou aqui intervir na segurança pública como se eu estivesse realmente preocupado com ela, quando, na verdade, você não está preocupado com nada. O governo brasileiro, há pouco mais de um ano, ele votou a PEC do teto dos gastos. Isso limitou o investimento em todas as áreas, inclusive segurança pública. Então, você vai passar anos, a criminalidade vai crescer, a população vai crescer e o investimento em segurança pública não vai aumentar. Que preocupação fajuta é essa da União, dizendo que vai intervir em um Estado, colocando as Forças Armadas, que, detalhe, não é treinada para lidar com o crime, é treinada para lidar com guerra. E, embora se viva uma guerra no Rio de Janeiro, você precisa de pessoas capacitadas. E, além disso, você está falando de uma intervenção militar, onde você está sendo comandado por um general, que eu acredito tem total boas intenções de fazer as coisas acontecerem, mas você está falando do Estado onde os policiais estão com 2 meses de salário atrasado. Salário atrasado significa menos comida no seu armário, significa menos desmotivado, e você sai para trabalhar, às vezes, deixando a sua família à mercê de uma situação de penúria. Então, para mim, essa intervenção ela é fajuta. Primeiro, se você acompanhar os números da criminalidade, proporcionalmente, estados como Alagoas, estados como Rio Grande do Norte, proporcionalmente a quantidade de pessoas está muito pior. Então, eles não viram esse lado, eles viram, sim, o Estado falido, onde foi falido pela elite política de lá, bilhões e bilhões foram roubados, pessoas estão sendo presas, mas o buraco ficou. E hoje, um Estado como o Rio de Janeiro, que foi capital, a capital já foi lá, era o segundo país mais rico de nossa nação, e hoje ela está precisando de um auxílio, de uma esmola da União para combater a criminalidade. E isso é estrutural. Então, não são forças armadas durante 8 meses no Rio de Janeiro que vai solucionar o problema estrutural de um Estado que vive do turismo e hoje os turistas estão sendo afugentados pela criminalidade. Então, é um projeto muito maior que deve ser implementado a nível nacional e um projeto de Estado, porque, infelizmente, a gente vê um governo durante 4 anos, mudou o governo, mudou a estratégia, como se nada pudesse ser aproveitado, e a gente vive à mercê das vontades políticas, e com isso a população vem morrendo todos os dias. Em 2017, como eu falei, 62 mil pessoas. Eu quero aqui podem até me condenar por isso, mas tirar o óculos. Os bandidos não estão no Rio de Janeiro, nem nas favelas. Os bandidos estão em Brasília, e nós precisamos mudar este ano. É ano de eleição, é ano de passar a vassoura, puxar, levar o aspirador e limpar, gente. Porque não adianta ficar reclamando, dizer que está inseguro, que o país está inseguro. Não. Isso aí, a culpa é nossa, nós precisamos mudar com o nosso voto. Está na hora, analise, veja bem, são 80 investigados que estão lá usufruindo, né, do direito ainda de ficar cuidando de coisas que eles não poderiam mais, não é isso? Exatamente, e com foro privilegiado, né? Eles vão ser investigados por uma elite, MPF, e vão ser julgados pelo STF. E eu sei que no Brasil a gente não pode ser condenado culpado antes de ser julgado, né? Mas assim no Brasil também a gente tem o jargão que onde há fumaça há fogo, né? Sim. Então
Eu acho que um parlamentar de hombridade, se ele começa a ser investigado, ele diz assim, eu saio do meu mandato até ser investigado e depois eu volto caso eu seja absolvido. Eu acho que essa seria uma atitude nobre, mas já que a gente não pode esperar isso da nossa classe política, como você falou, eu acho que a gente precisa fazer valer o poder do voto. Eu vejo muitas pessoas, eu conversando o Brasil afora, e eu vejo as pessoas dizendo que eu não vou votar em ninguém, vou votar nulo porque nenhum presta, né? Nós não costumamos fazer uma análise pelo menos daquilo que a gente tem de opções. E a gente tem outro jargão muito triste para a nossa nação, que é rouba mais faz, né? Então a gente, pois é, infelizmente a gente não pode aceitar isso como uma máxima de como que vai funcionar a nossa política, como que vai funcionar nossas vidas, porque a gente esquece de que o político lá em Brasília está determinando como vai ser a nossa vida, se eu vou ter emprego, se eu vou ter um salário digno, se eu vou ter a comida na mesa. Então, quando a gente começar a identificar a nossa participação, parar de esperar o que é que os outros podem fazer e começar a ver o que é que eu posso fazer, assim como eu falei que vale para os policiais também, a gente precisa começar a construir pontes para onde nós queremos chegar. Infelizmente, os brasileiros vendem votos, sim. Infelizmente, os brasileiros eles estão desanimados com a política, mas a gente precisa começar a pensar. Hoje, o mundo da informação, tirando as fake news, está aí ao alcance das mãos. Nós temos mais de 220 milhões de celulares, né? Então, vamos dizer que desde 220 milhões, 180 têm acesso à internet. Então, você tem pessoas aptas a, em uma pesquisa nos tribunais de justiça ou mesmo na imprensa mais correta, como é o portal CM7, ver informações sobre pessoas que não são dignas de exercer cargo público, seja no legislativo ou seja no executivo, que para mim a lei da ficha limpa deveria valer para cargos públicos também. Nós temos hoje 8 ministros da nação investigados no STF, sendo acusados todos os dias nos jornais. Isso é um absurdo. Nas nações como as nações orientais, como Japão e Coreia, 50% das pessoas que são acusadas de crime de corrupção no Japão, elas não chegam a julgamento porque se matam. Entende? Porque vergonha na cara. Para eles é uma vergonha para a família. Aqui não, aqui parece que é bônus porque roubar compensa. E você vê as pessoas enricando, você vê 200 bilhões sendo desviados, e nós, como cidadãos, as Assembleias Legislativas, as câmaras de vereadores, precisam começar a olhar as obras do Executivo, saber se o piso que foi pago lá está sendo colocado o piso que foi pago, se era para trocar telha ou se era para lavar telha, se o asfalto era com aquelas dimensões, espessura, a gente precisa começar a ser fiscal das pessoas que nós elegemos. Isso vai tornar a mudança, isso vai fazer o diferencial, e eu acredito que nós, como população, pessoas esclarecidas e informadas, nós temos condições, principalmente os formadores de opiniões da imprensa, os servidores públicos, as entidades sindicais, nós precisamos reverter esse jogo que, infelizmente, está trucidando aí a nossa população. E ontem, presidente, eu fiquei muito triste com o que eu vi. Vai sair uma gravação aí, estão aguardando a iniciar a campanha eleitoral, a parte suja, né? Que eu não concordo, já deveriam soltar esse áudio, que um desses secretários que desviou da saúde, solto recentemente, pegaram uma gravação dele, ele falando que justiça no Brasil, eu vou roubar à vontade, já roubei, já fiz a minha vida. Fez o que fez.